Formada em 2013, a Pisada da Jurema é um grupo musical composto por 6 mulheres que encontraram na cultura popular um espaço de criação e resistência. A maior parte do grupo fez ou faz parte da Vila Cultural Alma Brasil, um espaço em Londrina dedicado à cultura popular há mais de 15 anos. Gostaria de saber se a Alma influenciou de alguma forma a criação do grupo A Pisada da Jurema. Sim, com certeza. Nós somos frequentantes, né? A grande maioria do grupo é frequentante da Alma há muitos anos. Eu frequento a Alma acho que desde 2009, né? E foi aonde a gente teve contato com muitos mestres da cultura popular, com mestres do boi, do maracatu, e outras várias tradições populares. Então, muito a Alma influencia o nosso trabalho, né? Principalmente nesse contato com as tradições, por ser uma vila cultural voltada para as tradições populares, e também porque já foi a nossa casa em algumas oportunidades, tanto para a gente tocar aqui no espaço, já tocamos em algumas oportunidades, quanto como espaço de ensaio, né? Tivemos alguns momentos onde a Alma esteve como coletivo residente aqui da Alma, ensaiando, com só a parte de voz, com a parte também musical. Então, sim, faz uma diferença imensa esse espaço aqui para nossa história. Escutando o álbum Atumbi, Festejo do Tempo, a gente percebe muitos ritmos afro-brasileiros, como maracatu, jongo, coco de roda, bumba meu boi e samba de roda. Carol, você poderia falar um pouco sobre o processo de composição da Pisada da Jurema? No álbum Atumbi, temos 8 faixas, né? Dentro dessas 8 faixas, eu compus 6 das canções que a gente gravou. O processo é mais ou menos... Eu fiz, né, a letra, a melodia, levo para o grupo, a gente apresento ao grupo, a gente canta... E vai tentando entender em que ritmo, em que estilo que a gente poderia estudar, né, arranjar essa canção. E é muito curioso porque cada uma tem um repertório, tem um gosto musical, sei lá. A Dodô, por exemplo, é mais fã do Bumba Meu Boi, ela sabe muito sobre Bumba Meu Boi. Então, normalmente as pessoas reconhecem a partir da melodia o que essa canção, o que essa letra poderia trazer enquanto ritmo, assim, né? E os processos dentro do grupo, assim, a gente já trabalha há 13 anos com ritmos, né, específicos. Então, a gente acaba colocando, fazendo as nossas canções em torno desses ritmos, assim, né? A Beira do Mar, que a gente acabou de escutar, né? Ela é um Ijexá. No início, quando a gente começou a trabalhar com essa canção, ela já foi maracatu, né? Então, a gente já passou, já explorou e foi acessando, foi mergulhando cada vez mais para chegar, né, a uma lapidação, de alguma forma, para chegar nessa gravação final, assim, né? Mas essa que a gente escutou agora era um Ijexá. O sino tocou e o que era eu pela noite se apagou. Anoiteceu, um sino tocou e o que era eu pela noite... Bom, a gente ouviu Guarnicê, a música foi o segundo single lançado pela Pisada da Jurema. A faixa ganhou vida... com um videoclipe que traz a direção aí da Celina Becker, e você pode conferir esse videoclipe no canal do YouTube da Pisada da Jurema. A gente gostaria de saber por que a escolha dessa música como o primeiro registro de videoclipe do grupo.
Bom, dentro do processo de lançamento, assim, né, de um álbum, não é obrigatório, né, mas existe uma dinâmica que é de lançar um single, de lançar uma música, lançar um videoclipe, para ir aquecendo o público, né, para ir chamando as pessoas tanto para sei lá, para o YouTube, para o Spotify, né, é um aquecimento mesmo, e para depois a gente lançar o álbum. Então, o nosso primeiro lançamento foi A Beira do Mar, que foi um single, e o segundo é A Guarnecer com o videoclipe. E esse videoclipe a gente conseguiu um patrocínio com a Lei Paulo Gustavo, né, via Secretaria de Cultura aqui de Londrina, né, e só por isso que foi possível também essa gravação, né. A gente tem mais de 10 pessoas na equipe, majoritariamente composta por mulheres, e existe uma ideia de que esses lançamentos eles têm que chamar a atenção do público de alguma forma, né? Tem que induzir um desejo, trazer alguma essência do que há de vir aí dentro desse álbum, né? Então, a gente pensou que Guarnecer era uma música forte, que é uma música que contém uma energia coletiva, né? E foi por isso que escolhemos essa para fazer o videoclipe. Acho que até pelo próprio significado do que é guarnecer, né? Que é você preparar, né? Quando você guarnece, você prepara, né? Tudo isso que a Carol trouxe da gente ir aquecendo o público, o videoclipe complementou essa ideia. Então, o guarnecer dentro da cultura do Bumba Meu Boi é quando você faz apronta a fogueira e começa a aquecer os pandeirões para depois fazer a celebração do Bumba Meu Boi. Esse é o momento de guarnecimento. E a nossa música fala bastante disso também. Outra característica da pisada da Jurema são os instrumentos. Abê, conga, alfaia, pandeiro, agogô, entre outros. São tantos instrumentos diferentes em cada canção. A última integrante a chegar no grupo foi a Débora Almeida, que incluiu aí a flauta doce. Como é o processo de criação das composições, de encaixar cada instrumento, cada batida? A Carol tinha falado um pouquinho do processo de composição, né? Que ela fez a letra, levou para as meninas a melodia e aos poucos elas foram construindo, né? E muito do processo de arranjo, rearranjo de uma composição, ele é feito aos poucos mesmo e geralmente você tem o resultado que você quer lá no final. Que aí você consegue enxergar todas as nuances e contrastes que você quer trazer para o conjunto, né, da obra que você está fazendo. Então, muito do que eu vejo com os ensaios que a gente realiza, a gente começa pensando uma coisa, quando a gente vê uma segunda música, a gente pensa, olha, vamos mudar um pouquinho, porque pode trazer um outro tipo de sonoridade, né? Vou deixar aqui para as meninas falarem um pouquinho de como foi esse processo para a gravação dos áudios e daí eu também trago um pouquinho mais da minha percepção agora entrando nesse final de processo, né? Neste programa, tivemos uma entrevista com as integrantes do Pisada da Jurema. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma.